Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades, agradeço também a Jesus pelos ensinamentos e pelos exemplos que Ele nos trouxe. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, tanto aqui em meu canal do YouTube, quanto também em minha página do Facebook. O vídeo de hoje tem por título: Você sabe o que é o Espiritismo? Então vamos falar alguma coisa específica sobre o Espiritismo. Quem estudar os livros de Allan Kardec, principalmente a Revista Espírita, encontrará as explicações que o codificador dava aos contraditores do Espiritismo. Kardec afirmava que o Espiritismo não é a ideia de uma única pessoa, e muito menos a dele, mas sim o Espiritismo é a essência das instruções ditadas pelos espíritos superiores. Allan Kardec esclarecia que os contraditores não deveriam temer a nova doutrina, pois de duas uma, ou era uma utopia, uma coisa impossível, ou era uma realidade. Se o Espiritismo fosse uma utopia, cairia no descrédito, pois os fatos se incumbiriam de desmoralizá-lo. Se fosse uma verdade, os fatos acabariam por consolidá-lo, quer os críticos queiram ou não. Uma resposta brilhante. Ao informar-nos de que a obra não lhe pertence, Allan Kardec enfatiza o seu papel de organizador, compilador e codificador do Espiritismo. O Espiritismo tem uma base, pilares, podemos dizer assim. Vamos citar 5 deles. A existência de Deus, ou seja, Deus existe. A imortalidade da alma. Antes de sermos seres humanos, antes de sermos filhos dos nossos pais, nós somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. Outro, fala da pluralidade das existências, que são as reencarnações. Fala também da pluralidade dos mundos habitados. O universo todo é habitado. E fala da comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, tratando aqui da mediunidade, que é a nossa possibilidade de entrarmos em contato com o mundo dos espíritos, que é o nosso mundo natural, como vamos ver na sequência. Para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, incriado, imaterial, soberanamente justo, bom, misericordioso. Deus é o Criador, tanto da matéria quanto do espírito. Embora ainda nos falte um sentido para compreendê-lo, compreender Deus, podemos deduzir a grandiosidade da sua obra, que é o universo, através de tudo que existe. Em outras palavras, é pelo efeito que chegamos às causas. Assim, se o efeito for inteligente, a causa também o é. Por isso que os Espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema. Por isso que Jesus nos ensinou a necessidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus é verdadeiramente bom, justo, misericordioso. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é o livro básico do Espiritismo, é: que é Deus? Allan Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. Ao responder, os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Chama-nos a atenção para o seguinte: não devemos ver Deus à nossa imagem e semelhança, mas sim a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, deveríamos fazer um grande esforço para evitar a sua concepção antropomórfica, que durante séculos e séculos nos foi passada. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Na realidade, nós somos filhos de Deus. Somos seres inteligentes, mas Deus é a causa de tudo isso. A reencarnação
também é um dos princípios do Espiritismo. É um princípio sem o qual não poderíamos compreender o alcance da doutrina espírita e nem compreender a própria vida. A reencarnação, ela consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas e a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens, de condições moral inferior, é a única, a reencarnação, que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos os meios de resgatarmos os nossos erros através de novas provas, novas reencarnações. A crença na reencarnação leva-nos aos princípios que são correlatos, à pré-existência e sobrevivência do espírito, e também à pluralidade dos mundos habitados. Eu sou um espírito imortal, criado por Deus. Eu não tenho 67 anos de vida. O meu corpo físico tem 67 anos, mas eu sou um espírito milenar, como a grande maioria dos espíritos que estão encarnados aqui no planeta. Jesus nos ensinou que na casa do Pai existem muitas moradas, quer dizer, não podemos imaginar a vida somente aqui em nosso planeta, quando no universo existem bilhões de sóis, sendo ainda o universo infinito, ou seja, não tem fim. Só aqui haveriam habitantes. A nossa inteligência não nos possibilita isso. A mediunidade é a situação pela qual podemos entrar em contato com os espíritos desencarnados. E é também um princípio fundamental do Espiritismo, porque é através da mediunidade que nós, espíritos encarnados, aumentamos a nossa capacidade de compreensão do universo. Como traduzir a vida e convivência dos espíritos desencarnados sem entrarmos em contato, falarmos com eles? Não tem jeito. E quando nós falamos deles, nós somos nós. Eu, quando desencarnar, eu vou para o plano espiritual e me comunicarei com os meus irmãos que estiverem aqui encarnados. Sem eles, ou seja, sem os espíritos que estão no plano espiritual, sem eles nos alertarem sobre as bem-aventuranças futuras, como a nossa visão material ainda, como é que a gente poderia vislumbrar o mundo feliz, que é o qual nós estamos a caminho? No que tange à mediunidade, convém não confundir o desenvolvimento mediúnico com o fenômeno mediúnico. O desenvolvimento mediúnico é o grande esforço de procurar novos conhecimentos, novas instruções e nova maneira de entender uma situação, de compreender uma dificuldade. Já o fenômeno mediúnico é simplesmente o fato mediúnico, sem estudo, sem reflexão. É interessante notar como a doutrina espírita, o espiritismo, ajustou-se bem ao caráter e à personalidade do próprio codificador, Allan Kardec, que insistia na liberdade da assimilação doutrinária. Allan Kardec adotava a seguinte regra: expor sem impor. E esta não é a base da verdadeira educação? É exatamente isso que nós espíritas fazemos. Nós expomos, não impomos nada. Cada um acredita naquilo que queira acreditar. Uma coisa é certa: todos nós um dia haveremos de desencarnar. O corpo vai morrer. E uma outra coisa também é certa, e iremos confirmar posteriormente: nós continuaremos vivos. Não adianta impor isso se a pessoa não quer entender. Por isso que nós, espíritas, dialogamos, conversamos com as pessoas, com os nossos irmãos de outras religiões, somente se eles nos perguntam sobre a nossa religião, apenas isso. Não defendemos também, porque não é necessário a defesa da religião, porque o Espiritismo é uma religião natural, porque nos fala de Deus, nos fala de Jesus, nos fala do nosso próximo, que são nossos irmãos. A construção do saber, ela tem que ser individual. Ninguém muda ninguém se aquele não quer mudar. Podemos nos valer
dos ensinamentos e exemplos dos outros, mas a construção e o progresso depende do esforço individual. É inútil e prejudicial mesmo impor deveres que o indivíduo não considere como tais. O ideal da moral, instruir sem impor, deixando o indivíduo advertido do mal e das consequências de suas ações, tem maior eficiência do que programar artificialmente uma reforma interior. Então, o que acontece? Qual é uma das leis mais importantes de Deus? É a lei de causa e efeito. Ou seja, a lei me diz que toda ação vai gerar consequências. Então, eu sabendo isso, eu sei que o que eu fizer será de minha responsabilidade. Essa é uma lei de Deus e uma lei que nós, espíritas, estudamos muito. Por isso que não existe a necessidade de impor os nossos pontos de vista. E concluímos essa pequena alusão ao que é o Espiritismo, nos servindo da questão 625 de O Livro dos Espíritos, no qual Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus. Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Por isso, nós espíritas somos cristãos. O Espiritismo é uma religião cristã. E temos em Jesus o nosso guia e modelo, o caminho a ser seguido. Era isso, amigos e amigas. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.